Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William e temos hoje uma convidada muito especial aqui no nosso podcast, que é a doutora Nancy Belay. Ela que é chefe do Laboratório de Virologia Clínica da Unifesp e professora afiliada da Unifesp. Ela que já gravou com a gente um dos primeiros episódios há muito tempo atrás e é uma honra e um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Obrigado uma vez por ter citado nosso convite. Obrigada a vocês, é um prazer conversar com os ouvintes do podcast. E o episódio de hoje é sobre nada mais, nada menos do que vírus, né? Se a gente tá aqui com uma baita especialista em virologia, a gente tinha que estar conversando aqui sobre vírus. E o porquê, né, do assunto de hoje, a gente vai falar sobre H5N1. Até saiu recentemente uma carta ao editor na revista Science, que o nome era simplesmente Stop H5N1 Influenza in US Cattle Now, ou seja, eles estão preocupados com o aumento dos casos de H5N1 em gado americano, e a gente tem visto isso no mundo como um todo, e por isso vamos lá começar esse episódio. Doutora, H5N1, gripe aviária, antigamente a gente via em aves, então o contexto de uma forma geral, desde lá 10 anos atrás para agora, o que vem mudando, assim, pra gente entender? Então, o H5N1 é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde desde 1997. Foi a primeira vez que foi documentado que esse vírus, apesar de ser um vírus com alta mortalidade em aves domésticas, houve um jump de espécie, um spillover, ou seja, humanos se infectaram com H5N1. Felizmente, não houve transmissão interhumana, mas a partir daí se viu a possibilidade de que esse vírus, além dos influenza sazonais, H3, H1N1, esse vírus poderia representar um risco para a espécie humana e uma nova pandemia de influenza, como já aconteceu muitas vezes no passado. Houve recorrências em 2003, 2004. Nós chegamos a ter, inclusive, um plano de preparação para uma futura pandemia, inclusive aqui no Brasil, mas esses surtos aviários, de certa forma, foram sendo contidos e até 2019 nós tínhamos surtos que aconteciam em aves domésticas e que eventualmente população humana se infectava, chegando num número mais ou menos de 900 humanos que, manipulando aves infectadas, tinham se contaminado, no entanto, sem transmissão interhumana. Ou seja, infecção só ave passando para o ser humano, ou seja, só quando o ser humano tinha contato com a ave que se infectava. Se infectava. E aves infectadas, em geral, eram carcaças de aves mortas. O que aconteceu de 2019 para cá? A gente viu uma expansão desse vírus H5N1. Claro que ele vai se modificando, como toda influenza, e aves migratórias levaram para o continente europeu e depois para as Américas. E nós começamos a ter surtos em aves espalhando pelas Américas, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e também no México, e depois chegando, inclusive aqui no Brasil, vários focos de aves migratórias que chegavam em locais que nós conhecemos, que são locais onde essas aves migratórias chegam, trazendo H5N1. Felizmente, não tivemos nenhum caso humano no Brasil e isso foi se espalhando para outros animais. Começaram em animais aquáticos, houve no Peru, no Chile, na Argentina, na Europa também foi documentado. Depois as pesquisas foram avançando e se documentou em mamíferos carnívoros, então mostrando uma adaptação desse vírus aviário em mamíferos, também sem transmissão entre esses animais. Porém, o que se viu agora é que expandiu para o gado leiteiro americano e com transmissão entre os animais. E por que a preocupação? Porque no gado leiteiro se viu que esse vírus H5, que vem sofrendo adaptação nos animais, ele consegue penetrar, aderir a receptores do tipo receptor humano para vírus influenza. Então, as glândulas mamárias, o fígado
e no sistema nervoso central existe o receptor alfa-2,6, que é o receptor nosso para o vírus influenza. Então, o gado tem tanto o receptor para um vírus bem adaptado aviário, como para um vírus humano. Isso traz um alerta. É um vírus que está se adaptando para um receptor humano. Não temos transmissão interhumana importante. Não há. Porém, você vê que é um vírus que está se adaptando, trazendo um risco ou desse vírus se adaptar ou até de se combinar com influenza, que a gente sabe que é uma característica do vírus influenza, a recombinação entre cepas diferentes no mesmo hospedeiro e surgir um vírus pandêmico. Então, a gente começa a falar de uma preocupação não só da econômica, né? Por exemplo, quando a gente tinha infecção de aves, né? E tinha esses criadores, né? Avicultor, essas grandes perdas econômicas. Uma perda mais econômica quando a gente começa a precisar de gado, porque a gente tá falando não só de gado, mas de carne, de leite, né? E agora a preocupação passa a ser também, assim, para quem acabou de sair de um contexto de uma pandemia de Covid há pouco tempo atrás, a gente fica aí com esse medo. Sim, a gente, sem dúvida, quando você tem surto aviário, a orientação internacional é que essas aves domésticas, como eu falei, elas acabam com uma alta mortalidade. Muitas vezes a ave chega, inclusive a ave migratória, e ela chega e cai no litoral e você vê que tem uma ave morta. Isso provavelmente H5N1. Então, não só ter que haver uma grande vigilância, isso envolve custo. Onde você tem surtos em plantéis de aves que são comercializadas, você tem que destruir esse plantel. Isso tem um impacto econômico importante. Num raio grande, vários quilômetros, às vezes aquele plantel do lado não tem ainda a infecção nas aves, mas por conta que as fezes das aves levam aerossol, você tem que destruir. E o gado doméstico, o gado leiteiro, você tem que fazer uma vigilância, né? Nos cuidadores, nos tiradores de leite, neste gado. A gente sabe que o vírus está presente no leite. Claro que o leite pasteurizado, bem cuidado, não tem problema nenhum para a espécie humana, mas existe manipulação de leite para fazer queijos, doméstica, para utilização, inclusive, isso pode ser, inclusive, uma forma de transmissão. Então, você tem que ter todo um cuidado com isso, inclusive com o transporte desses animais de locais onde você tem surto de H5N1 nessa produção agropecuária. Então, isso tem um impacto econômico importante. E, por outro lado, vários países já estão estocando vacinas de H5N1, pensando numa pandemia humana. Perfeito, doutora. E acho que é por isso que, por exemplo, esse artigo traz essa reflexão, né, dessa questão justamente do controle do gado para você não manter essa vigilância sanitária. Ele até fala assim, quanto mais você tem infecção, quanto mais você tem transmissão, mais você tem vírus, mais você tem chance de mutação e mais o risco de ter essa mutação que a gente teme que poderia espalhar, né, talvez entre mamíferos, no caso, entre humanos, né, entre humanos. Até ia falar a questão do leite, teve um caso dos gatos contaminados que beberam leite de vaca, mas daí, como você falou do pasteurizado, isso já diminui o risco. Exatamente. Bom, já emendando aqui no assunto, mas diferente, acho que do Covid, dessa família de vírus, eu acho que a gente já tem nessa perspectiva de vacina, né? Gostaria que você falasse assim, eu sei que tem até o Butantan, tem estudo em trial, em andamento. Por que fazer vacina antes já? Então, é muito importante, assim, a espécie humana não tem contato com vírus do tipo H5. A gente tem contato com vírus do tipo H1N1, né, que circula desde a pandemia de 2009, conhecida como gripe suína, e H3N2, que circula desde 1968. Claro que sempre com mutação, a gente tem que atualizar a vacina da gripe quase que todo ano, as pessoas conhecem isso, mas H5 nós não conhecemos. Mas existem mais de 10 instituições internacionais que já têm vacinas contra H5N1. Aí as pessoas vão falar, mas o vírus não muda? Que vacina é essa de H5N1 que eles têm? São vacinas com as cepas de 2003, daquilo que eu comentei dos surtos de 2003.
Então, aquele vírus de 2003, que era um H5N1, claro que não é o de agora, mas é do mesmo subtipo, e com vacinas também do vírus da Indonésia. O que é interessante? Que algumas dessas vacinas, que foi feito trials, como você citou, o Butantan, já numa programação de um trial com H5N1, esses indivíduos que participaram dos estudos, o soro desses indivíduos, coletado agora, anos depois de participarem do estudo, coletado agora, fez-se estudo com esse vírus H5N1 de agora. E algumas destas vacinas de produtores diferentes tiveram uma boa atuação neutralizante in vitro. Isso é muito importante. Ainda que o vírus circulante de agora não seja o mesmo, teve uma boa atuação. O que significa que essas vacinas produzidas ou estocadas serão eficientes para minimizar a doença nos pacientes possivelmente infectados se a gente tiver uma pandemia. Isso é muito importante. Ou seja, a gente já teria uma arma pronta para enfrentar uma eventual pandemia, uma eventual crise em relação à gripe aviária, o H5N1, já não teria tanto preparado, talvez diferente do que aconteceu com o coronavírus, né? Sem dúvida, porque quando começou a pandemia de SARS-CoV, nós demoramos, claro, num ritmo acelerado, mas sem dúvida houve uma demora até que a gente tivesse uma distribuição de vacina. E agora nós já temos como ter vacinas pré-pandêmicas, ainda que não altamente eficazes, e por outro lado, importante ressaltar, nós já conhecemos tratamentos de influenza, como utilizar e vários tratamentos disponíveis e até comercializados em farmácia. Então isso também é muito importante, que a gente não tinha quando começou a pandemia de SARS-CoV-2. Perfeito, doutor. E quando a gente fala em tratamento, a gente fala de quadro clínico e mortalidade, assim, riscos em relação ao H5N1. Seria um vírus mais perigoso, vamos dizer assim? A gente tem pouquíssimos dados com esse vírus de agora, porque poucas pessoas se infectaram. Então, até 2022, a gente tinha um indivíduo no Colorado que tinha se infectado, tinha evoluído bem com quadro gripal leve. Agora, a gente já tem mais pessoas que se infectaram, todas nos Estados Unidos, que conhecemos a evolução, que foram quadros leves, síndromes gripais, alguns com conjuntivite. Agora, veja, por enquanto é um vírus não adaptado. E foram pessoas adultas, em geral adultos jovens. Se o vírus vier se adaptar ou vier a se combinar com outro influenza humano, nós não sabemos como vai ser essa evolução. E lembrar que mesmo vírus adaptados, que a gente tem todos os anos H1 e H3, em crianças muito pequenas, pacientes com comorbidade e idosos, à semelhança do SARS-CoV-2, são vírus que causam uma patogenicidade elevada. E quando a gente fala de vírus, né, é sempre a questão da transmissão. Cada vez com o mundo mais globalizado, a chance, assim, de ter uma mutação em um lugar, mesmo que seja nos Estados Unidos, e chegar aqui, assim, muito mais rápido, acontece muito mais, né, as viagens, as disseminações, vide como foi o Covid, né? A gente está conversando aqui, falando do gado leiteiro americano, falando dos plantéis aviários, isso pode estar acontecendo em qualquer lugar, até com outro animal. Você contou dos gatinhos? Então isso pode acontecer com outro animal que a gente não espera e com algum humano que se infecte. Então a qualquer momento, por isso é muito importante a vigilância de síndrome gripal e a vigilância de casos inusitados. A Covid trouxe um avanço muito grande no diagnóstico. Agora todo mundo fala em vírus respiratório, dá nome e sobrenome, porque a gente teve um grande avanço no diagnóstico. Ainda que alguns painéis sejam ainda muito caros, mas a gente aumentou a vigilância, a gente aumentou o diagnóstico e tanto clínicos como a população, eles querem saber o que está acontecendo com esse quadro respiratório. Isso é muito importante, que a gente aumenta a detecção de casos inusitados, que o primeiro caso vai ser um caso inusitado. Então, até para quem está escutando a gente, né, manter a vigilância, principalmente para quem tem contato com animais de agropecuário, de uma forma geral. Viajantes, se você está em algum local, em praia, onde tem, por exemplo, ave morta, né, tem que comunicar às autoridades, porque não dá para sair retirando o risco de ser uma morte por gripe aviária relevante, né?
Sim, sem dúvida. Parques nacionais, a costa brasileira, em algum local, a orientação é nunca manipular e chamar a autoridade sanitária ou mesmo a Secretaria de Saúde local, porque já tem todo um preparo desde 2022 estabelecido em parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Agropecuária, no sentido de ter a vigilância e ações imediatas no caso de ocorrência de aves suspeitas de H5N1. E eu até emendando nisso que você falou antes, assim, uma herança relativamente boa da pandemia de Covid foi essa questão dos painéis mais disseminados. Hoje em dia, em vários serviços, até serviços públicos, você consegue fazer teste para SARS-CoV e para influenza, para H1N1. E hoje em dia, assim, a gente chega no paciente e a gente fala que não é Covid e que não é gripe, eles querem saber qual que é o vírus. Eu trabalho em alguns serviços que hoje em dia, assim, alguns painéis virais já são bem mais baratos, bem mais acessíveis. Estava até conversando antes com a doutora que essa semana tive casos de adenovírus, rinovírus e metapneumovírus, tá certo que eram pacientes imunossuprimidos, mas aumentou, né? A gente acho que conseguiu disseminar um pouco mais a importância de dar nome ao mal, né? E aquela coisa, o mal que tem nome sempre é melhor você saber qual é o mal. E assim, apesar de serem vírus que causam sintomas respiratórios inicialmente muito semelhantes, é importante a gente conhecer qual vírus a gente está falando, porque a evolução, a depender do paciente, pode ser diferente. Por exemplo, a gente sabe que na pandemia de SARS-CoV, a grande maioria dos casos não complicava com infecção bacteriana secundária, o que é diferente para o influenza, por exemplo. Para o vírus sincicial respiratório também. Que ambos têm bem mais, né? 30-50% pode complicar em criança com otite, com traqueobronquite, com pneumonia viral ou pneumonia bacteriana. Então, é muito importante a gente dar nome e sobrenome, até para entender como estão funcionando as nossas vacinas. Exatamente. Bom, acho que basicamente a gente falou, é um assunto que, assim, eu sigo alguns virologistas no Twitter, volta e meia pipocam casos nos Estados Unidos, é uma coisa que vem incomodando a gente, e acho que fica total alerta aí pra gente ficar de olho, né? Em casos inusitados, principalmente. Bom, acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado, doutora, por aceitar o convite, a conversa, e esperamos ter um próximo episódio em breve. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Semibreves, edição de podcast.